Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa intensa, cheia de reviravoltas, segredos e justiça. Uma história sobre orgulho, amor e a força de uma mulher que o mundo tentou humilhar, mas que o destino escolheu para vencer. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Naquela noite, a mansão Vasques brilhava mais do que nunca. Luzes douradas refletiam nos vitrais. Garçons deslizavam entre os convidados e as taças de champanhe cintilavam como estrelas líquidas. Era o grande evento do ano. O jantar de gala que celebrava os 30 anos da empresa de Helena Vasques, uma das mulheres mais ricas e temidas do país. Helena era o tipo de mulher que fazia o silêncio se impor quando entrava em uma sala. Alta, elegante, sempre impecável, mas com olhos frios como aço. Ela era respeitada, temida e, em muitos círculos, odiada. Mas o que ninguém podia negar era o seu poder. E naquela noite, ela não apenas comemorava o sucesso da empresa, mas também anunciaria algo que muitos esperavam. Seu filho, Daniel Vasques, assumiria o comando dos negócios. O herdeiro estava de volta de uma temporada na Europa, e a imprensa o chamava de o príncipe dos investimentos. Bonito, carismático e herdeiro de uma fortuna incalculável. Entre o brilho dos convidados, havia uma figura discreta que tentava se mover sem ser notada. Clara, com um uniforme simples de faxineira, o cabelo preso e um olhar cansado, ela se esgueirava pelos corredores com uma bandeja nas mãos. Tinha o rosto doce, mas abatido. Estava grávida, o ventre já redondo sob o avental gasto denunciava a vida que crescia ali. Aquela festa era apenas mais um dia de trabalho e, ao mesmo tempo, o mais difícil de todos, porque entre os convidados daquela noite estava o homem que ela mais amou e que agora fingia que ela nunca existiu, Daniel. Sim, o mesmo Daniel que meses atrás lhe prometera o mundo, entre beijos roubados e juras sussurradas num jardim escondido da mansão. O mesmo homem que, ao descobrir a gravidez, desapareceu. E agora estava ali, ao lado da mãe, sorrindo para as câmeras, como se nada tivesse acontecido. Clara respirava fundo a cada vez que o via. O coração apertava, mas ela precisava ser forte. Precisava do emprego, precisava sobreviver, precisava terminar aquele turno e ir embora sem chamar atenção. Mas o destino tem o péssimo hábito de aparecer quando a gente menos quer. Enquanto recolhia taças de uma mesa, um garçom esbarrou em uma convidada e no susto empurrou Clara. O barulho do cristal quebrando ecoou pelo salão. E em questão de segundos, o silêncio caiu sobre a festa. Todos olharam. E no meio daquele círculo de olhares julgadores, Clara tremia, tentando juntar os cacos no chão. Mas o pior ainda estava por vir. Helena Vasques, com o olhar fulminante, aproximou-se. O que significa isso? A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Me desculpe, senhora Helena. Foi um acidente, o garçom. Tentou explicar Clara, trêmula. Mas Helena a interrompeu com o tom gelado de quem está acostumada a mandar e ser obedecida. Não importa quem foi, você é a responsável por manter esse lugar impecável. Se não consegue nem segurar uma bandeja, devia estar em outro lugar, talvez varrendo ruas. Alguns convidados riram, outros desviaram o olhar. Daniel permaneceu parado, sem reação. Clara sentiu o rosto queimar, as lágrimas ameaçando cair. Helena continuou, impiedosa. E ainda vem trabalhar assim? Apontou para o ventre saliente. Achou que essa barriga fosse te dar privilégios? Que aqui a gente aceita qualquer uma com histórias tristes? Clara tentou conter as lágrimas, mas era impossível. Eu só preciso do trabalho, senhora. Helena cruzou os braços com um sorriso cruel.
pois não tem mais. Está demitida. E trate de sair agora, antes que eu mande segurança acompanhá-la. O salão inteiro assistia. As luzes, o luxo, o perfume caro, tudo parecia se transformar em julgamento e desprezo. Clara abaixou a cabeça, colocou a bandeja sobre a mesa e começou a caminhar em direção à saída, com passos lentos e o coração em pedaços. Mas quando chegou à porta, algo dentro dela quebrou. Não o medo, nem a vergonha, mas a vontade de continuar calada. Ela se virou. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o som do vento lá fora. E então, com a voz trêmula, mas firme, disse: "A senhora devia ter mais cuidado com as palavras, antes de humilhar quem carrega o seu neto no ventre." O salão inteiro prendeu a respiração. As taças pararam no ar. Helena empalideceu. Daniel, imóvel, sentiu o chão sumir sob os pés. Clara segurou o olhar dele por um segundo, um olhar que misturava dor e coragem, e saiu. Do lado de fora, a chuva começava a cair. E enquanto as gotas escorriam pelo rosto dela, Clara sentia que, pela primeira vez, não era o medo que a fazia chorar. Era a libertação. Lá dentro, a festa desabava em murmúrios e olhares chocados. E Helena Vasquez, pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. A notícia se espalhou como fogo. No dia seguinte à festa, os portais de fofoca, os programas de TV e as redes sociais falavam de uma única coisa: faxineira afirma estar grávida do herdeiro dos Vasquez durante evento de gala. As câmeras que filmavam a festa registraram o momento exato em que Clara, tremendo, revelou a verdade diante de todos. O vídeo viralizou. Em poucas horas, milhões de pessoas assistiam, comentavam, julgavam. Enquanto isso, na cobertura de luxo onde Daniel morava, o caos se instalava. O telefone não parava. Investidores exigiam respostas, jornalistas acampavam na porta do prédio e os sócios pressionavam Helena para conter o escândalo. Helena, tomada pela fúria e vergonha, tentava abafar o caso. "Ela quer dinheiro, é isso!" gritava para o assessor. "É uma aproveitadora, uma mentirosa." Mas Daniel não dizia nada. Ficava imóvel, olhando para o nada. A imagem de Clara chorando diante da multidão o perseguia como um fantasma. Aquilo que ele tentou esconder, o medo, o arrependimento, o amor que fingiu não existir, tudo agora vinha à tona. Durante dias, ele tentou ligar para Clara, mas ela não atendia. Tentou encontrá-la, mas ela havia deixado a mansão e sumido. Enquanto o mundo apontava os dedos, Clara estava em um abrigo simples para gestantes, cuidada por uma freira que recolhia mulheres sem lugar para ficar. Ali, entre outras histórias de dor, ela encontrou força. Falava pouco, lia muito, e todas as noites acariciava o ventre e sussurrava: "Você vai ter uma vida diferente, meu amor. Vai crescer sem vergonha, sem humilhação, e vai ser livre." O tempo passou e o bebê nasceu, um menino com olhos claros e o mesmo sorriso que Clara tentava esquecer. Anos depois, o destino resolveu agir novamente. Helena, agora fragilizada e doente, foi internada em um hospital público. E adivinhe quem trabalhava lá, como voluntária, ajudando pacientes carentes? Clara. O reencontro foi inevitável. Quando Helena acordou e viu aquele rosto, o tempo pareceu parar. "Você..." sussurrou ela, tentando se sentar. Clara apenas assentiu. "Eu não vim por vingança, senhora Helena. Vim porque sei o que é estar sozinha." Helena desviou o olhar envergonhada, mas o destino ainda não havia mostrado sua carta final. Naquela mesma noite, Daniel chegou ao hospital, desesperado, após receber a notícia de que a mãe estava entre a vida e a morte. Ao cruzar o corredor, ele parou diante da cena. Clara, cuidando de Helena, o filho deles sentado num banco com um desenho nas mãos. O coração dele disparou.
Aqueles olhos eram os dele. Daniel se aproximou com lágrimas contidas. Clara, murmurou a voz trêmula. Ela se virou, surpresa, e o olhar que trocam naquele instante dizia tudo. Dor, raiva, amor e um passado que jamais poderia ser apagado. Helena observava, fraca, mas consciente, e pela primeira vez entendeu o que o orgulho lhe custara. Clara, ela disse com a voz quase um sussurro, eu errei, e errei muito. Clara segurou sua mão, firme. Não precisa dizer nada. O tempo já disse tudo. Mas Helena insistiu. Não. O tempo não paga as dívidas do coração. Eu preciso fazer o que devia ter feito há muito tempo. Ela pediu papel e caneta e ali mesmo, no quarto de hospital, escreveu de próprio punho. Declaro que metade dos meus bens e propriedades passam a ser legalmente transferidos para meu neto. Daniel chorava. Clara, em silêncio, apenas olhava. Helena então tocou o rosto da neta que nunca conheceu com um sorriso cansado. Que ele cresça com tudo o que eu nunca fui. Amor, verdade e humildade. E naquele instante, o orgulho de uma vida inteira se desfez em lágrimas. Os dias seguintes ao reencontro no hospital pareciam carregar o peso de uma vida inteira. Helena permanecia internada, frágil, lutando entre o orgulho que ainda resistia e a culpa que a consumia. Daniel, por sua vez, visitava a mãe diariamente e cada vez que via Clara, sentia o coração se partir e, ao mesmo tempo, renascer. Clara, mesmo ferida, continuava ajudando, cuidando não só de Helena, mas também das outras pacientes, com o mesmo carinho que sempre teve. Helena observava em silêncio aquela mulher que ela havia humilhado diante de todos. Era como se cada gesto de Clara fosse uma lição silenciosa, uma cura que vinha da humildade e da bondade que ela própria havia perdido há muito tempo. Certa tarde, Helena pediu para ficar a sós com Clara. O quarto estava iluminado por um sol suave que entrava pela janela, dourando o lençol branco e o semblante cansado da mulher que um dia fora implacável. Clara, eu pensei que tudo o que fiz na vida era por amor, mas eu confundia amor com controle e orgulho com força. Ela respirou fundo. Eu te humilhei e humilhei o meu próprio sangue sem perceber. Não sei se existe perdão para isso. Clara se aproximou com os olhos marejados. O perdão é o que faz o peso do passado caber dentro do coração, senhora Helena. O ódio só aumenta o vazio. Helena começou a chorar, e naquele instante Clara a abraçou. Um abraço improvável, entre patroa e empregada, entre arrogância e simplicidade, entre culpa e perdão. Dias depois, Helena recebeu alta. O tempo, o tratamento e talvez o arrependimento devolveram-lhe um pouco da força. Mas ela já não era a mesma mulher que comandava festas e empresas. Agora tinha o olhar sereno de quem finalmente entendeu que o valor da vida não está no luxo, mas nas pessoas. Helena reuniu a família e fez o anúncio que surpreendeu a todos. Diante de advogados, funcionários e imprensa, ela apresentou um documento. A partir de hoje, metade do patrimônio Vasques pertence a alguém que tem o meu sangue e que um dia eu neguei. O meu neto. O salão, o mesmo onde anos antes Clara fora humilhada, agora aplaudia. Clara segurava o filho nos braços, enquanto Daniel, emocionado, não conseguia conter as lágrimas. Helena então se virou para ela. E quanto a você, Clara? Se quiser, essa casa também é sua. Clara sorriu, mas respondeu com firmeza. Eu agradeço, senhora Helena, mas tudo o que eu sempre quis foi respeito. A casa, o dinheiro, isso é consequência. O perdão já é mais do que suficiente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do aplauso de Daniel, sincero, cheio de admiração. Ele se aproximou, olhou nos olhos dela e disse: Você sempre foi mais forte do que eu, mais justa,
mais verdadeira. Eu me escondi atrás do medo, mas hoje só quero estar ao seu lado se você ainda me quiser. Clara suspirou. Olhou para o filho, que sorria entre os dois, e respondeu: Eu já te perdoei há muito tempo, Daniel. Só precisava que você também se perdoasse. Eles se abraçaram, um abraço cheio de passado, mas também cheio de esperança. Helena observava a cena, chorando em silêncio. Pela primeira vez em anos, seu coração estava em paz. Sabia que o império que construiu com tanto sacrifício agora estava em boas mãos, nas mãos de quem conhecia o verdadeiro valor da humildade e do amor. Anos depois, uma nova festa acontecia na mesma mansão, mas agora não havia luxo nem ostentação. A casa estava aberta para um evento beneficente, em homenagem às mulheres que, como Clara, lutaram sozinhas contra a injustiça. No jardim, Clara observava as crianças brincando, enquanto Daniel ajudava a servir os convidados. Helena, em uma cadeira de rodas, sorria, cercada por flores. E a voz da narradora encerra a história com suavidade. Há feridas que o tempo não cura, mas o amor, quando é verdadeiro, encontra um jeito de cicatrizar o impossível. E às vezes, o perdão é a forma mais bonita de dizer: eu sobrevivi. Deixe seu comentário contando o que achou dessa história, curta o vídeo, se emocionou e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que tocam o coração. Até o próximo capítulo da nossa jornada.